Hallelujah. Aleluia. Lord, you are everything to us. Senhor, o Senhor é tudo para nós. Lord, we open our being to you again tonight. Nós abrimos nosso ser para o Senhor essa noite. Take us from the doctrines to reality. Nos tira da doutrina para a realidade. Lord, we need you as our reality. Senhor, precisamos de Ti como nossa realidade. For this tonight, we open our very being to you. Por isso nós abrimos nosso ser para Ti. Oh, fill us with yourself. Nos cela consigo mesmo. Fill us with your spirit. Nos encha com Teu Espírito. Bring us into the reality of this topic. Nos traga para a realidade desse assunto. The bridal army. A noiva guerreira. Oh, Lord, we love you. Senhor, nós Te amamos. Lord, we open to you. Nós nos abrimos a Ti. Lord, take us on tonight. Senhor, nos conduz essa noite. We want to forget all that we know. Queremos esquecer tudo que sabemos. We want to see you afresh tonight, Lord. Nós queremos Te ver fresco essa noite. Lord Jesus, we love you. Senhor Jesus, nós Te amamos. Amen. Amen. Amém. Praise the Lord, we can come to this last message in this series. Graças ao Senhor que chegamos nessa última mensagem dessa série. And the title is The Bride as a Corporate Warrior. E o título é A Noiva como o Guerreiro Coletivo. You know, the last 5 messages As últimas 5 mensagens have been preparing us for this. foi uma preparação para esse tópico. And we see in the opening message number 1 E nós vimos na abertura, na introdução da mensagem 1, that the goal of the Lord's recovery que o objetivo da restauração do Senhor is the preparation of the bride. é a preparação da noiva. And to get into the reality of this matter of the corporate warrior bride, E para nós entrarmos na realidade desse assunto da noiva como um guerreiro corporativo, we need to see the vision of why we are in the Lord's recovery. nós temos que ter a visão do porquê nós estamos na restauração. And this preparation of the bride, we went through several messages already. Essa preparação da noiva, nós tivemos várias mensagens sobre isso. So we saw that the bride has to be built up. Então nós vimos que a noiva precisa ser edificada, The bride has to be transformed unto maturity. precisa ser transformada até a maturidade. And the bride has to be beautified. E ela tem que ser embelezada. And I think all of us like this one. The Todos bride has to be nós beautified. gostamos desse assunto, certo? Beleza. But the bride also has to be subjectively righteous. Mas ela também tem que ser sujeita e justa, subjetiva à justiça. Subjetivamente justa. Amém. And all of this leads us to the matter of this warrior bride. The bride as a corporate warrior. E tudo isso nos leva ao final, que é a guerreira como guerreira coletiva. You know, when we talk about warrior, we're talking about a war, right? A battle coming. Quando falamos sobre o assunto de guerreiro, está associado a uma batalha, uma guerra. I just want to start with the life study of Revelation message 55. A small portion there talks about this matter of the war at Armageddon. And so I just want to, maybe we can read that. This is message 55, Apocalipse. Gostaria de ler um trecho. No, not this one. Não. Apocalipse. Estudo do vídeo de Apocalipse, Mensagem, mensagem 25. no, 55. 55. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Hallelujah. Que trecho. Just the beginning. Aqui. Isso aqui até contra Deus. Yeah, sim. Pode ler, por favor. Estudo do vídeo de Apocalipse, introdução. A guerra no Armagedon. Nesta mensagem, chegamos à guerra no Armagedon. Após a sua festa das bodas, Cristo virá como general combatente com a sua noiva.
os crentes vencedores, que são o seu exército, para lutar contra o anticristo, os reis sob ele e os seus exércitos, no Armagedon. Embora a terceira parte, a grande prostituta, já tenha sido aniquilada, o Senhor ainda tem 3 inimigos: Satanás, o dragão e o anticristo. A besta vinda do mar, o falso profeta e a besta vinda da terra. Esses 3 continuarão a se opor a ele, sob a instigação do anticristo. O homem até mesmo fará guerra diretamente contra o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O anticristo, o falso profeta e os 10 reis e os seus exércitos farão guerra contra o Cordeiro. Terrível. Se isso não estivesse registrado na Bíblia, eu não seria capaz de acreditar que o homem realmente declararia guerra contra Deus. Próximo também. No capítulo 19, versículos de 11 a 21, vemos que o noivo vem para lutar contra os seus inimigos, com o auxílio da sua noiva. O noivo é o comandante-chefe. Amém. E a noiva é o exército. Amém. Que lua de mel será? Amém. Durante a sua lua de mel, Cristo limpará o universo. Amém. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Amém. E Satanás será amarrado e lançado dentro do abismo. Amém. Naquela época, Cristo ficará feliz. Amém. E nós, a sua noiva, também ficaremos felizes. Amém. Ao desfrutarmos uma maravilhosa lua de mel com o nosso noivo. Amém. 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 Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. The Lord is happy. O Senhor está contente. And we, the bride, will also be happy. E nós, a noiva, também estaremos contentes. You know, there are several events that happens before the war in Armageddon. Há muitos eventos que acontecem antes da guerra no Armagedon. And one of them is the judgment seat of Christ. E um deles é o tribunal de Cristo. And we're bringing this down so that, on the one hand, we see that there's a big war, there's a big battle that we need to get ready for. Então, de um lado, temos uma grande batalha que temos que lutar. But today, there's also a battle that we need to continually exercise to be in. Mas hoje também é uma batalha. So one of the Temos things, que lutar diariamente. so one of the things that happens is the judgment seat of Christ. Então, uma coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. And you know what happens at the judgment seat of Christ? Você sabe o que vai acontecer lá? A number of things is going to happen at the judgment seat of Christ. We all, as believers, Todos nós, will be judged. como crentes, seremos julgados. At the judgment seat of Christ, E o tribunal de Cristo, the Lord will determine who will be qualified to be the bride. o Senhor, diante do tribunal, o Senhor vai determinar quem está qualificado para ser a noiva. Who is qualified to attend the wedding feast? Quem está qualificado para entrar na ceia do Cordeiro. Who is qualified to fight Quem, next to him quem as está the bride? qualificado para lutar lado a lado a Ele como a noiva. These are serious questions that we need to consider. Esta é uma... What is our conduct today that qualifies us to be part of the bride? Essa é uma questão que todos nós temos que considerar. Qual a nossa situação? Qual a nossa atitude hoje para sermos partes da noiva de Cristo naquele dia? Okay, let's go to a few verses. Vamos So ler in alguns Revelation, versículos. in Revelation 19, Em Apocalipse 19, 7 and 8, 7 e 8. it says that the wife has made herself ready. We're not going to read it now. It says the wife has made herself ready. Alegremo-nos e exultemos, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. The question is, what did she do to prepare? A questão é, o que nós fazemos para nos preparar? What does the bride do to prepare to be the bride? O que uma noiva faz para se preparar para ser uma noiva?
She just didn't all of a sudden become a bride. De repente ela se torna uma noiva. So today, for us to be the bride, Então, para hoje sermos a noiva, we have to participate in Christ. nós temos que participar de Cristo. We need to gain Christ. Nós temos que ganhar Cristo. Because the bride is just a duplication of Christ. Porque a noiva nada mais é do que a duplicação de Cristo. She is a counterpart that matches Christ. Ela é a contrapartida, ela é a alma gêmea que completa Cristo. So we need to participate in Christ today. Então nós temos que participar de Cristo hoje. And how do we participate in E Christ? como participamos de Cristo? Is by our exercise of the Spirit, É pelo exercitar do nosso espírito, that we can turn to Him. que nós podemos nos voltar a Ele. We need to open our whole entire being to Him. Precisamos abrir todo o nosso ser a Ele. Exercise our mingled spirit Exercitar no espírito mesclado, to touch this wonderful one. para tocar esse Deus maravilhoso. Our brother shared that prayer is a crucial aspect of for putting on the armor. O irmão Joel já antecipou que a oração é crucial para tomarmos a armadura. So we need to pray. Então precisamos orar. We need to be those who have a prayer life, not just openly with all the saints, but actually a very hidden prayer life as well. Nós sempre temos que ser aqueles que têm uma vida de oração, não apenas coletivamente, mas individualmente, uma vida voltada e devota à oração. The Lord is looking for people that will love Him. O Senhor está procurando as pessoas que o amam. Actually, this is above everything. We need to love the Lord. Acima de tudo, nós temos que amar o Senhor. We need to give Him the first place in everything. Temos que dar a Ele a primazia, o primeiro lugar em tudo. In our work life, E na nossa vida diária, in our work life, at work, no nosso trabalho, in our home life, na nossa vida em casa. and when at our recreation, Então, quando estamos em tempos de recreação, the Lord has to have the first place. o Senhor tem que ter o primeiro lugar. He needs the best love. Ele precisa e Ele merece o melhor amor. Another thing we need to consider we should do is we need to learn to deal with the self. Need to We need to learn learn. to deal with the self. Nós precisamos, outra coisa que precisamos considerar é que nós precisamos aprender a lidar com a carne. We know the self Com ego. the self is contra the body. O ego é contrário ao corpo. And if the self is contra the body, that means the self is also contra the bride. E se o ego é contrário ao corpo, ele também é contrário à noiva. And this is a tough one for us, right? Isso é um assunto difícil para nós, certo? But it is a spiritual battle that we need to fight today. Mas é uma batalha espiritual que nós precisamos lutar hoje. We need to fight this battle today. Nós precisamos lutar essa batalha hoje. All these practices bring us to be built up as a bride. Todas essas práticas nos conduzem a sermos edificados como a noiva. Brings us to be transformed and be matured as a bride. Nos leva a sermos transformados na noiva. When we give the Lord the opportunity to fill us with Himself, Que nós possamos dar a oportunidade para o Senhor nos encher consigo and mesmo. we're able to live Him out, E sermos capazes de vivê-lo dia a dia. we become Expressão. subjectively righteous. E então, subjugados, We become subjectively righteous. então nos tornamos subjetivamente justos. And this is the Lord lived out of us in a practical way. Esse é o Senhor, esse é como nós tocamos o Senhor de maneira prática. And this is also preparing us to be the bride. E isso também, To be the bride as a warrior. também isso nos prepara para sermos a noiva como o guerreiro. So this portion actually deals with the two aspects of the bride in Revelation 19. Então isso é os dois aspectos da noiva em Apocalipse. So this first portion is related to the expression of Christ. Então essa primeira porção diz respeito à expressão dessa And in noiva. Revelation 19:14, we see the warrior aspect of the bride. E em Apocalipse 19:14 nós vemos o aspecto do guerreiro da noiva. As we read, Da the noiva como Lord, guerreiro. as we read in the portion, the Lord becomes the general. E ao lermos a porção,
vemos que o Senhor se torna o general. He becomes the commander-in-chief. Ele se torna o comandante-chefe. And the army is the bride. E o exército é a noiva. And they are there together to defeat the enemy at Armageddon. E eles estão ali juntos para derrotar Satanás no Armagedon. But to be qualified then, Mas para sermos qualificados lá, we need to be ready today. nós precisamos estar prontos hoje. We need to practice our spiritual warfare today. Precisamos praticar a batalha espiritual hoje. You know, buying the oil, we always talk about this. We need to have our vessels filled. We need to have our vessels filled with oil. Nós precisamos ter as nossas vasilhas cheias de óleo. This is spiritual warfare, because to have our vessels filled, Isso é a batalha espiritual, porque para enchermos a nossa vasilha, we need to fight. We need to fight for it, nós precisamos lutar por isso. because it's not a natural disposition to do this. Não existe em nós uma disposição natural para fazer isso. So we need to fight today, Nós precisamos lutar hoje. and we become built up as a bride. E nós nos tornaremos o guerreiro como a noiva. Okay, so we come to the message specifically, Então, entrando na mensagem especificamente, and there are 3 sets of verses related to this. há 3 versículos relacionados a isso. 3 sets of verses. 3 Groups conjuntos of verses. de versículos. And the first one I already covered in Revelation 19. O primeiro já cobrimos, que é Apocalipse 19. And then the second one is a prefigure of the bride as the warrior in Song of Songs, chapter 6. E o segundo é uma prefiguração da noiva como Cristo em Cântico dos Cânticos, Chapter 6, capítulo 6, verse 4 and 13. 6, 14, 4, 4 e 13. 13. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Sorry. And verse 4 says, E o versículo 4 diz: You are beautiful, my love, Formosa és, querida minha, as Tirzah, como Tirza, as lovely as Jerusalem, aprazível como Jerusalém, as terrible as an army with banners. formidável como um exército com bandeiras. And verse 13 says, Return, return, O Shulamite. E o versículo 13, Desculpa, irmão. Senhor Jesus, Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. 6:13. Volta, volta, ó Sulamita, return, return, that we may gaze at you. volta para que nós te contemplemos. Why should we gaze at the Shulamite Por que quereis compreender a Sulamita? Contemplar. as upon the dance of 2 camps? Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? But this is beautiful. It's poetic, obviously, Song of Song. Isso é poético, é bonito, no livro de Cântico dos Cânticos. The Lord is comparing the seeker with Tirzah and Jerusalem. O Senhor está procurando a buscadora como Tirza e como Jerusalém. And he's saying, You're beautiful as Tirzah, Ele diz, você é bonita, é aprazível como Tirza and you're lovely as Jerusalem. e aprazível como Jerusalém. Tirzah and Jerusalem represent the Lord's dwelling place. Tirza e Jerusalém representam o lugar de habitação do Senhor. So the seeker has gone to the point that she looks like the Lord's dwelling place. Então, a buscadora chega num ponto que ela parece igual como Tirza e Jerusalém. And the Lord is praising her for her beauty and for her E o loveliness. Senhor está admirando a sua beleza e a sua formosura. But on the other side, Mas, it do outro says lado, she's as terrible as an army with banners. ela, no outro lado, diz que ela é terrível como um exército com bandeiras. An army is a warrior, E num exército existe guerreiros. which means for the enemy, the bride looks like an army. And Então, para Satanás, para o inimigo, a noiva se parece como um guerreiro. and
he's terrified of this army E ele está atormentado, aterrorizado, because this army looks like Christ. porque esse guerreiro, na verdade, ele é exatamente como Cristo. This army is is got a banner, E esse exército vai com bandeiras. and the banner represents that I'm ready to fight. E as bandeiras dizem em alto bom som: eu estou pronto para a luta. And not only that, but also signifies victory. Isso também significa vitória. So the enemy is scared Então, when you have o inimigo está amedrontado when he sees the bride in such a way. quando ele vê a noiva dessa maneira. Do you want to be part of this noiva? Você não quer ser parte dessa noiva? On the one hand, beautiful as Tirzah, lovely as Jerusalem, but terrible to the enemy. Aquela que é bonita como Tirsa, aprazível como Jerusalém para o noivo, mas é terrível como um exército para o inimigo. Okay, we'll cover a little bit more in the outline. Then Ephesians 6:10 is the 6:10 through 20 is the last set of verses. Efésios 6, de 10 a 12, é o terceiro trecho de versículos. It says to put on the whole armor of God. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Yes, 10. And in the might of his strength. E na força do seu poder. Put on the whole armor of God, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, that you may be able to stand para poderes permanecer firmes against the stratagems of the devil. contra as ciladas do diabo. Okay, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Okay, let's go on to the outline. Vamos entrar no esboço. Roman number 1 says, Ephesians 6:10 through 20 reveals the bride as a corporate warrior fighting against the enemy of God for God's kingdom. Ponto algarismo romano 1. Efésios 6, de 10 a 20, revela que a noiva é um guerreiro coletivo lutando contra o inimigo de Deus para o reino de Deus. Amen. Point Amém. A. Quando aquela que ama Cristo e é vencedora torna-se uma com Deus para ser habitação de Deus, aos olhos de Deus ela é formosa como Tirsa e aprazível como Jerusalém. Contudo, para o inimigo, ela é tão terrível como um exército com bandeiras. Again, we see here in the reference to the warrior bride, the picture actually is in the Old Testament. Então nós vemos aqui a figura da noiva como guerreiro, e essa figura está, na verdade, no Velho Testamento. And we covered Song of Songs. Cobrindo o Cântico dos Cânticos. But what I'm touched by here in this portion is the word becomes. O que eu queria tocar aqui nesse ponto é sobre a palavra tornar-se. It makes this portion practical for us. Isso torna esse ponto prático para nós. Are you a lover of Christ? Você está em amor com Cristo? Are you a lover of Christ? Are you a lover of Christ? Você está apaixonado por Cristo? Again, let me ask that again. Você está apaixonado por Cristo? Amen. Do you want to become one with God? Você quer se tornar um com Deus? To be God's dwelling place? Para se tornar o lugar de habitação de Deus? I feel that this is key Isso é crucial, irmãos. for us today. Para nós hoje, Is that the Lord is producing us as His bride, as His dwelling place. o Senhor está se produzindo em nós como a noiva, o seu lugar de habitação. And we need to cooperate with Him. Nós precisamos nos cooperar com Ele. Praise the Lord. So Louvado seja o Senhor. banners indicate a readiness to fight and also a sign that victory is won. As bandeiras indicam prontidão para lutar e também são um sinal de que a vitória foi alcançada. Amen. The enemy fight. Point 2, desculpa. Ponto 2. Esse exército combate pelo reino de Deus na degradação do povo de Deus, para tornarem-se os vencedores,
que respondem ao chamado do Senhor. Amen. Por fim, os vencedores se tornarão uma noiva coletivamente para casarem-se com Cristo. Amen. Após o seu casamento, essa noiva se tornará um exército a fim de lutar juntamente com Cristo, seu marido, para derrotar o anticristo com todos os seus seguidores. Amen. Amém. Point B. B, maiúsculo. A igreja, como a noiva, é, na verdade, o homem coletivo na intenção de Deus, que cumprirá o propósito duplo de expressar Deus e lidar com o inimigo de Deus. Amen. So we saw a little bit of this. In Genesis 1:26, we have God's purpose for creating man, the matter of his expression and the matter of his dominion. And it is the church as the bride of Christ, as a corporate man, that fulfills this expression and this representation. Então vemos em Gênesis Desculpa. 1:26. Senhor Jesus. Em Gênesis 1:26 nós vemos essa questão da noiva, do propósito, da intenção de Deus ao criar o homem é, na verdade, ter a sua expressão e o seu domínio. Né? E isso está totalmente relacionado com esse assunto. Um dia eu vou compartilhar em português. Não precisa de tradução mais. Ora por mim, por favor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ok. Point D. 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 Yeah. Nosso andar é para o cumprimento do propósito de Deus. Nosso viver é para a satisfação de Cristo. E a nossa luta é para a derrota do inimigo de Deus. Amen. When I first read this, it was actually in one of the WhatsApp groups. A primeira vez que eu li isso, estava num grupo de WhatsApp. One of the brothers sent it. Um dos irmãos me mandou. And the first thing I thought was, this is frameable. Isso é para botar num quadro. This is frameable. Our walk is for the fulfillment of God's purpose, Nosso andar é para o cumprimento do propósito de Deus. which is to express Him and to represent Him. Para expressá-lo e representá-lo. Our living is for the satisfaction of Christ, Nosso viver é para a satisfação de Cristo. and our warfare is to defeat God's enemy. E a nossa luta é para a derrota do inimigo de Deus. Ephesians 5:2 says to walk in love. Efésios 5:2 diz: e andai em amor, Just walk in love. como também o andai em amor. Okay. In 5:8 5:8 says, "For you were once darkness and are now light in the Lord." Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Walk as children of light. Andai como filhos de Deus, da luz. Amen. So our walk is really for the fulfillment of God's purpose. Então, nosso andar, irmãos, é para o cumprimento do propósito de Deus. Our daily living, we should be shining Nosso viver shining. diário devemos estar brilhando Brilhando. God to all the people that are around us. para tudo que está ao nosso derredor. Roman numeral 2. Algarismo Romano 2. O testemunho de Jesus durante o milênio é a noiva de Cristo. Os vencedores que são co-reis de Cristo. Point A. A ressurreição do Senhor... Eu falei o quê? Não foi o Senhor. Desculpa, irmãos. A restauração do Senhor é para a preparação da noiva de Cristo. Por fim, seremos conformados para ser a sulamita maravilhosa, que, como a duplicação de Salomão, é a figura maior e final da Nova Jerusalém, como o complemento à noiva de Cristo. Amen. Amém. Amen. Point B. P. A sulamita é comparada à dança de dois acampamentos, ou dois exércitos, em hebraico, Manaim, aos olhos de Deus. Após ter visto os anjos de Deus, os dois exércitos de Deus, Jacó deu o nome de Manaim ao lugar onde ele estava, e dividiu suas esposas, filhos e posses em dois acampamentos. So here we see the reference to Jacob
And as you probably understand the story, Jacob, when he left his parents' house, was fleeing from Esau, Então, essa aqui é a história de Jacob. Jacó, né? Os irmãos devem se lembrar. E quando ele estava, ele saiu da casa dos pais dele e depois ele estava fugindo de Esaú. He was fleeing Esau. E ele estava indo ao encontro de Esaú, voltando. Fugindo. Estava And- fugindo de Esaú. And then he went to his uncle's house, Laban, and stayed there. Então ele foi na casa de Labão e ficou ali And developed his family. e criou a sua família. And then the Lord touched him. He needs to go back. Então aí o Senhor tocou nele, você precisa voltar. But he was afraid of Esau, Mas ele estava com medo de Esaú. because he was afraid Esau had 400 men that were coming after him. Ele estava com medo que Esaú fosse atrás dele. Esaú veio com 400 homens para se encontrar com ele. And on the way, the angel of God came to him. E no caminho, na volta, o anjo veio para Jacó. And when he saw the angels of God, he said, This is God's army. E quando viu, ele falou: esse é o exército de Deus. And then, maybe by God's inspiration, E por a inspiração de Deus, he divided his family into 2 camps. ele dividiu a sua família em 2 acampamentos. And when he did this, Quando he was trusting in God. E quando ele fez isso, ele estava confiando em Deus. It's not that the armies are strong, because the armies here are composed of children, women, right? Não, They're the weak ones. But Sorry. sorry, go ahead. A família dele está prefigurada como um exército, mas esse exército não é um exército forte, porque ele está formado de crianças e esposas e as mulheres. But you know what God did? Mas o Senhor sabe o que o Senhor fez? He dealt with Esau Ele lidou com Esaú. so that Esau would not do anything Então, to Jacob. para que Esaú não fizesse nada a Jacó e a sua família. He protected Jacob. Ele protegeu Jacó. So some verses. Anyways, we can go on to point 1. P1. O significado espiritual dos 2 acampamentos é o testemunho forte de que somos mais que vencedores. Nós supervencemos por meio daquele que nos amou, segundo o principado do corpo de o princípio do corpo de Cristo. I appreciate this is according to the principle of the body. Isso está de acordo com o princípio do corpo de Cristo. Ecclesiastes 4:9 says, 2 are better than one. Eclesiastes 4:9. 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, Because they have a good reward for their labor. porque tem melhor paga do seu trabalho. For if they fall, Porque se caírem, the one will lift up his companion. um levanta o companheiro. But woe to the one who falls and does not have another to lift him up. Aí, porém, do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. And okay, where's the verse? Sorry. Oh, verse 12. Versículo 12. He said, while a man may prevail against the one, Se alguém quiser prevalecer contra um, the 2 will withstand him, os 2 lhe resistirão. and the threefold cord is not quickly broken. O cordão de 3 cordas não se rebenta com facilidade. So corporately, we are super overcomers. Então, corporativamente, somos super vencedores. Through him who loved us. Por meio dele que nos ama. Amen. So there's Amen. and then point 2. Então, ponto 2. Deus não quer os que são fortes em si mesmos. Ele quer somente os frágeis, os mais fracos, as mulheres e crianças. Os que são considerados dignos de ser vencedores serão os mais fracos que dependem do Senhor. The key point here is that the Lord is not looking for strong people.
O ponto-chave aqui, irmãos, é que o Senhor não está procurando pessoas fortes. those that are strong in themselves. Aqueles que são fortes em si mesmos. He is looking for the feeble ones, Ele está olhando, ele está procurando pelas mulheres, the weaker ones, os fracos. the ones who know they're weak, Aqueles que sabem que são fracos. so they can depend on the Lord. Porque esses que podem depender do Senhor. And in 1 Corinthians 1:26, Em 1 Coríntios 1:26. and this is the wisdom of God. Isso é a sabedoria de Deus. Pode ler. Considerai, pois, irmãos, o vosso chamamento. Não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 26:7. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amen. And the low-born things of the world, E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. amen. So this is it. If we think that we are something, Se nós pensamos que somos algo, the Lord will humble us. o Senhor vai nos Bom. humilhar. But when we depend on Him, Mas quando nós dependemos dele, we become super overcomers. nós nos tornamos mais que vencedores. Amen. And there's a verse that we normally share, which is 2 Corinthians 12. Esse é um versículo que nós geralmente sorry, compartilhamos, 2 Coríntios 12. And he says, this is Paul speaking, my grace, this Paul speaking what the Lord told him. Aqui fala, aqui é Paulo contando as coisas que o Senhor lhe revelou. He said, my grace is sufficient for you, Minha graça te basta, for my power is perfected in weakness. porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Most gladly, therefore, I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ might tabernacle over me. Which one you have? 12. It's the same one. Just continue. É que eu estava de 10. com a memória. Nice. Sorry. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com prazer, portanto, mais que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amen. Okay, point 3. Ponto 3. Deus precisa de um povo que é um com Ele. Um povo submisso a Ele, simbolizado pelo cabelo com efeitos, e obediente a Ele, com uma vontade flexível, Amen. simbolizada pelo pescoço com colares. Okay, so we cover this point about submitting to the Lord and being obedient to Him. Então, Okay, point 4. nós já cobrimos esse ponto sobre sermos obedientes ao Senhor e submissos a Ele. Amen. Então, ponto 4. 4. Quando consideramos como chegar ao pico mais elevado da revelação divina, não devemos confiar em nós mesmos, mas depender do Senhor com amor, como amor, poder e misericórdia, para nos tornar vasos de misericórdia, honra e glória. Amen. So Roman number 3 Então, o algarismo romano número 3 speaks of the source of spiritual warfare. fala sobre a guerra espiritual. A fonte. A fonte, fala da fonte da guerra espiritual. Spiritual warfare is necessary because Satan's will is in conflict with God's will. A guerra espiritual é necessária porque a vontade de Satanás está em conflito com a vontade de Deus. I think we're familiar with this portion, but the conflict of wills Acredito que estamos familiares com esse assunto, mas o ponto de conflito de vontade, conflito de vontades, is the source of every issue that we have in the world today. é a fonte, irmãos, de todos os problemas que temos hoje. In addition to God's intention, Sobre a intenção do Senhor, there's a second intention, há uma segunda intenção, which is sourced in Satan, which is, cuja fonte é Satanás. and this intention and will E essa intenção e vontade of Satan de Satanás is against God. é contra Deus. And we see these verses in Isaiah 14. E vemos esses versículos em Isaías 14. Satan said 5 times,
Satanás disse 5 I- vezes: I will. eu irei, I will. eu irei, I will. eu irei. This is contra Deus. Isto é contrário a Deus, é contra Deus. And so he became fallen because of his rebellion. Então ele se tornou caído por causa da sua rebelião. And this rebellion is what we're dealing with today. E essa rebelião é o que nós estamos lidando hoje. And this is the source of the spiritual warfare that we have to enter into. Então isso é a fonte da batalha espiritual que nós temos que travar hoje. So there are 3 wills in the universe. Então há 3 vontades no universo. God created man Deus criou o homem with a free will. com o livre-arbítrio. So man is sort of the tiebreaker. Man is a tiebreaker. O homem é um desempatador, é um tiebreaker, So man has to choose. o homem tem que escolher. Is he going to choose the Lord Ele vai escolher o Senhor or is he going to choose Satan? ou ele vai escolher Satanás? We should be those who pray as in Matthew 6. Devemos ser aqueles que oram como em Mateus 6, Your will be done. que a sua vontade seja feita. Your will be done. A sua vontade seja feita. We side with the Lord. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Okay. Point D. Ponto D. Andamos segundo a verdade e pela graça. Vivemos em amor e luz. E lutamos para subjugar a vontade satânica. Amen. Okay, Roman numeral 4. Algarismo Romano 4. This is talking about the power that we need for the spiritual warfare. E isso fala sobre o poder que precisamos para essa batalha. To deal with God's enemy, we need to be empowered Para lidar com o inimigo de Deus, precisamos ser fortalecidos with the greatness of the power that raised Christ from the dead com a grandeza do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos and seated him in the heavenlies, e assentou nas regiões celestiais, far above all evil spirits in the air. muito acima de todo espírito maligno no ar. To be empowered, we need to choose to be empowered. Para sermos fortalecidos, irmãos, nós temos que escolher ser fortalecidos. We need to use our will Nós temos to be que empowered. usar a nossa vontade para sermos fortalecidos. But this matter of power Mas essa questão de vontade, de poder, is very crucial. It doesn't come from us. é muito crucial, ela não vem de nós. Paul says in Ephesians 6:10, Paulo diz em Efésios 6:10, be empowered in the Lord sede fortalecidos no Senhor and in the might of his e strength. na força do seu poder. This empowered is the same root word that is used in Ephesians 1:19. Essa empoderamento, fortalecidos, é a mesma palavra em Efésios Ephesians 1:19. 1:19. In 1:19 it says, and what is the surpassing greatness of his power E qual a suprema grandeza do seu poder toward us who believe, para conosco os que cremos, according to the operation of the might of his strength. segundo a operação da força do seu poder. And then goes on. Então ele prossegue. So this root power, actually let's read it. Ephesians 1:20, 21, 22. Vamos ler Efésios 1:20 e 21. Que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas Amém. regiões celestiais, Amen. muito acima de todo principado e autoridade e poder, e Amen. domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na vindoura. Amen. 22. 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amen. Amen. So this power is a surpassing power, surpassing greatness. Esse poder é sobreexcedente. And this power is a power that raised Christ from the dead. Esse poder, irmãos, é o poder que ressuscitou o Senhor dos mortos. So this is the resurrection power. É um poder de ressurreição. And this is a power that seated him in the heavenlies, É um poder que está
assentado com Ele nos céus. This is the ascension power. É um poder em ascensão, poder de ascensão. Today He's above all rule and authority. Hoje Ele reina sobre todos os reinos e toda autoridade. And this power is the power that subjected all things under His feet. E esse poder é para subjugar todas as coisas debaixo dos seus pés. This power made Him head over all things. Esse poder o fez cabeça sobre todas as coisas. So the subjecting power and the heading of power. É um poder de subjeição, de subjugar, e um poder de ascensão, de encabeçamento. All this is to the church. Tudo isso, irmãos, é para a igreja. All this is to you. Tudo isso, irmãos, é para você. So we are empowered. Então nós estamos nesse poder. On the one hand, we don't want to be these two strong people. Por um lado, nós não queremos ser aqueles que são fortes em si mesmos. But we want to exercise our will to be empowered. Nós queremos ser fortes e exercitar nossa vontade para ser fortalecidos. This fourfold power is already in you. Esse poder, irmãos, já está em você. We just need to apprehend it and apply Nós it. precisamos apenas pegá-lo e aplicá-lo. Let's apply this to gain Christ. Vamos aplicar isso para ganhar Cristo. Lord Jesus, we love Senhor you. Jesus, nós te amamos. Thank you for your surpassing greatness of the power to the church. Obrigado por ter nos dado esse poder de ressurreição para a igreja. Amen. Amen. Aleluia. Point A. Ponto A. O fato de que precisamos ser fortalecidos no Senhor indica que em nós mesmos não podemos lutar a guerra espiritual contra Satanás e o seu reino maligno. Podemos lutar somente no Senhor e na força do seu poder. Amen. We cannot fight the spiritual warfare as individuals. Não podemos, irmãos, lutar essa luta espiritual como indivíduos, In sozinhos. ourselves, Em nosso ego, em nós mesmos, we'll be defeated. nós seremos derrotados. We'll be defeated. Nós seremos derrotados. Lord Jesus. Senhor Jesus. So we need to be empowered. Então temos que ser fortalecidos. We need to be empowered. This Yes. empowerment Esse empoderamento, esse fortalecimento is what wins. é o que ganha. Because it's not from us. It's from our dear, lovely bridegroom. Porque isso não vem de nós. Isso vem do Senhor edificando a sua noiva guerreira. Amen. Amém. Okay, point B. Ponto B. A incumbência de sermos fortalecidos implica a necessidade de exercer nossa vontade. A fim de sermos fortalecidos para a guerra espiritual, nossa vontade deve ser forte e exercitada. Amen. Amém. So we need to exercise our will to be empowered, Precisamos exercitar nossa vontade para sermos fortalecidos. to choose God's will. Queremos escolher a vontade de Deus. Okay. Amém. Roman numeral 5. Algarismo Romanos 5. A guerra entre a igreja e Satanás é uma batalha entre nós, que amamos o Senhor, e estamos na sua igreja, e os poderes malignos nas regiões celestiais. Sorry. A. Os principados e autoridades e os dominadores desse mundo de trevas são os anjos rebeldes que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus e que agora governam nas regiões celestiais sobre as nações do mundo. B. B. Precisamos perceber que a nossa guerra não é contra os seres humanos, mas contra os espíritos malignos, os poderes espirituais nas regiões celestiais. Saints, in the church life, Senhor, irmãos, na vida da igreja, it's easy for us to get offended. é fácil sermos ofendidos, nos ofendermos. We have to realize this. Temos que Our warfare is not against human beings. aprender isso, irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue. We don't fight the saints. Nós não lutamos contra os We don't irmãos. fight the brothers and sisters. Não lutamos contra os irmãos e irmãs. Amen. Amém. Roman numeral 6. Algarismo Romano 6. A guerra espiritual não é uma questão individual. É uma questão da noiva de Cristo ser um guerreiro coletivo.
This is the principle of warfare. Esse é o princípio da batalha. Spiritual warfare is not an individual matter. A batalha espiritual não é uma questão individual, irmãos. Saints, there are things in spiritual warfare that we as individuals cannot bear. Existem coisas na batalha espiritual que nós, como indivíduos, não podemos suportar. Even the armor is a corporate matter. A armadura, irmãos, é uma questão coletiva, corporativa. If we are by ourselves and we're trying to fight spiritual warfare, we're trying to fight the enemy. Se nós formos por nós mesmos e tentarmos enfrentar e lutar contra o inimigo, it's easy for us to get defeated by the enemy. É muito fácil nós sermos derrotados. We need the brothers and sisters. Nós precisamos dos irmãos e irmãs. I remember one time I was in a battle. Eu lembro que uma vez eu estava numa batalha. My family actually was here in Brazil. Minha família estava aqui no Brasil. Because we came to visit our in-laws. Nós viemos visitar os parentes. And I went back only because of work. Mas eu voltei por causa do trabalho. So I was in a house, empty house. Então eu estava na minha casa, vazia. I was the only one there. And I couldn't sleep one night. E numa noite eu não conseguia dormir. And there was just a lot of fiery darts of the enemy in my mind. Havia muito dardos inflamados do inimigo na minha mente. It was constant. Constantemente. Usually you can ask my wife, when I go to sleep, in a minute I'm done. I'm out. Você pode perguntar para minha esposa, quando eu vou dormir, é instantâneo, eu apago. But an hour and a half, I just been bombarded by thoughts. Mas por 1h30 fui bombardeado por pensamentos. I didn't know where they were coming from. Of course, now I know where they were coming from. Naquele momento eu não sabia de onde eles estavam vindo. And I started to pray. Então eu comecei a orar. But it was relentless. Mas foi relentless. It was continuing. Mas ainda continuava, não parava. And eventually I had to call a brother. E então eu tive que ligar para o irmão. And we prayed together. E nós oramos juntos. We probably prayed, I don't remember, maybe about 30 minutes. Nós ficamos conversando por 30 minutos, just calling, opening to the Lord. Apenas invocando e nos abrindo ao Senhor. Everything subsided. Tudo foi subjugado. Subsided. Tudo silenciou. Saints, it's crucial that we have companions. Senhor, irmãos, é crucial que nós tenhamos companheiros. 12:30, 1 o'clock in the morning. Meia-noite e meia da manhã. Somebody that if you're in desperate need, you can call and pray together. Se você tem alguém, se você está desesperado, você pode ligar para alguém e orar junto. Lord Jesus. Senhor Jesus. You know also other members of the body. E também todos os membros do corpo. Other members of the body. Todos os membros do corpo. Can perceive what is going on with us. Pode perceber o que está acontecendo com a gente. And this is why we need them. É por isso que nós precisamos dos irmãos. We might be under some bias. Podemos estar sobre uma tendência. But when I'm with my brother and we're praying together, mas quando eu estou com meu irmão e orando junto com ele, there's a perception that is beyond what I could do. Há uma percepção daquilo que podemos fazer. So, anyways, spiritual battle is not an individual matter. Então, irmãos, a batalha espiritual não é individual, não é uma questão individual. And point B says that God's strategy is to use the church as his army to fight against the enemy. Ponto B do algarismo romano 6. A estratégia de Deus é usar a igreja como seu exército para lutar contra o inimigo. Satan's strategy is to isolate us from the church as God's army. E a estratégia de Satanás é isolar-nos da igreja, que é o exército de Deus. And this is what Satan does. He isolates us. Isso é o que Satanás faz, irmãos. Ele nos isola. Especially when it comes to prayer. Especialmente no que diz respeito à oração.
You know, tomorrow we have a special meeting for the young adults, the young casais, jovem casais. Amanhã nós teremos uma reunião especial sobre casais jovens. When I was considering this point, they came to my heart. Então, quando eu estava estudando sobre esse ponto, Don't let Satan Eles- isolate you. eles vieram com sentimento para mim. Don't Não, let Satan isolate you. não deixe Satanás te isolar, irmãos. When he isolates, Quando você se isola, then you don't have the covering of the body. você não tem a cobertura do corpo. You need the covering of the body. All the young saints, we need to learn this lesson. Todos os santos, irmãos, precisamos aprender essa lição. That isolation leads to defeat. O isolamento leva à derrota. So, anyways, I'm sure the brothers have some more stuff they're going to share tomorrow. Praise the Lord. Amém. Lord Jesus. Senhor Jesus. Point number 7. Número 7. Para lutar a guerra espiritual, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. So there are 6 armors, Então, há 6 itens na armadura. and for the sake of time, we're just going to read the portion. E, por questão do tempo, eu vou apenas ler a porção. Point A. Ponto A. Deus em Cristo, como a realidade em nosso viver, é o cinto que fortalece nosso ser para a guerra espiritual. B. A couraça da justiça que cobre nossa consciência e nos guarda das acusações de Satanás. É Cristo como nossa justiça. Ponto C. Cristo é a paz Amém. para sermos um com Deus Amen. e com os santos. Esta paz é o firme fundamento que nos capacita a permanecer firmes contra o inimigo. Amen. D. Fé é um escudo contra os dardos inflamados do inimigo. Cristo é o ator e aperfeiçoador dessa fé. Amen. O capacete da salvação que cobre nossa mente é o Cristo Salvador que experimentamos em nossa vida diária. F. A espada, ponto F, Let's have the saints read point F. ponto F, irmãos, por favor, vocês leem. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. I really appreciate this point because it's quite subjective. Eu realmente aprecio esse ponto porque é muito subjetivo, irmãos. The sword of the Spirit, which Spirit is the Word of God. A espada do Espírito é a palavra, o qual é a palavra de Deus. It's our offensive weapon, with which we cut the enemy to pieces. É a nossa arma ofensiva com a qual cortamos o inimigo em pedaços. You know, when we think about the enemy of God, Quando nós pensamos sobre o inimigo de Deus, we can consider 2 aspects. podemos considerar 2 aspectos. One is the enemy without, the enemy that's outside of us. Um aspecto é quando o inimigo está fora de nós. So, as an example, maybe there may be some group that is against the recovery and they are causing trouble. This will consider something that's outside of us. Então, por exemplo, como dá como exemplo, pode ter um grupo por aí que é contra a restauração e causa problemas. Então, isso é um problema que não depende de você, está fora de você. It's easy for us to deal with because we, as a body, Então, isso é mais fácil de lidar, porque nós, como um corpo, can identify and come together corporately, put on the whole armor of God, podemos juntos, coletivamente, nos armar com a armadura de Deus and pray e orar. against this enemy. Orar contra essa ação do inimigo. But the other aspect Mas- we need to consider Outro aspecto que devemos considerar is the adversary within us. é o adversário dentro de nós. This is a little bit more subtle. Isso é mais sutil, It's more difficult to deal with. mais difícil de lidar. So we have to consider. Então temos que considerar.
in the book Teachers Training, no livro Treinamento de Professores, we don't have time, so I may need to skip this, but in the book Teachers Training, no livro Treinamento de Professores, talks about taking this sword of the Spirit experientially. fala sobre tomar a espada do Espírito de maneira prática, de maneira experimentável. And this is dealing particularly with Ephesians 6:17, this Isso verse. corresponde a Efésios 6, 17. And the example the brother Lee gave E o exemplo que o irmão Lee deu is that there may be a sister, it could be a brother, but one of the saints. Let's say a brother, okay? Let me not use the sisters. o exemplo que ele deu, um irmão. So a brother was offended by what another brother shared in the meeting. Irmão ficou ofendido com algo que outro irmão compartilhou na reunião. The brother that shared didn't share anything crazy, just speaking the word, but this brother was offended. O irmão não compartilhou nada demais, apenas compartilhou a palavra, mas esse irmão ficou ofendido. And so because he was offended, Então, porque ele ficou ofendido, his wife was impacted by this. a sua esposa foi impactada por causa disso. And he may have even talked about this to some other saints. E talvez e ele conversou sobre isso, tenha conversado sobre isso com outros You see irmãos. how offense spreads? E você vê como que a ofensa se espalha? So Brother Se Lee propaga. shared about how this brother could receive the word of God Então o irmão Lee fala que esse irmão poderia ter recebido a palavra de Deus as the Spirit. como espírito, a espada do So something practical. So you're reading the word and you touch the Spirit in the word. Então, é algo prático, irmãos. Quando você lê a palavra, precisamos tocar o Espírito ao ler a palavra. When you touch the Spirit in the word, Quando você toca o Espírito da palavra, the Spirit comes o Espírito vem as a two-edged sword. como uma fonte, como uma espada de dois gumes. The first gumi O primeiro gume is to cut you, é para cortar você, deal with that offense that you have. para lidar com aquela ofensa que você teve, que você ficou ofendido. As we know, we're not fighting against flesh and blood. Não estamos lutando contra carne e sangue. So when the sword of the Spirit deals with that inward offense, Então, quando a espada do Espírito lida com essa questão interior, com essa ofensa interiormente, you can say the other edge of the sword kills the enemy. então o outro gume da faca lida com o inimigo. The enemy now has no ground O inimigo agora não tem base to incite this brother. para ficar incitando e There's- fomentando there- essa questão nesse irmão. Because he's been dealt with. There's no more offense in the, Porque in the brother. foi lidado interiormente, não tem mais ofensa. So we need to have this kind of experience. Então temos que ter esse tipo de experiência. Take the word as the Spirit Tomar a palavra como Espírito and receive the Spirit e receber o Espírito with its sword, as the sword of the Spirit, receber o Espírito como a espada do Espírito, so He can deal with us que ela possa lidar conosco and also deal with the e enemy. também lidar com o inimigo. This actually preserves us in the church life. Isso nos preserva, irmãos, na vida da igreja. Okay, I'm going to talk about one more thing and then we can close. Point G. Ponto G. Vou falar só menos mais uma questão. A oração é o meio único, crucial e vital pelo qual aplicamos toda a armadura de Deus, tomando cada item da armadura disponível para nós de maneira prática. All the armor is just Christ, experience of Christ. Toda a armadura, irmãos, é Cristo, é experimentarmos Cristo. That's why spiritual warfare is not just something that we do later, in a sense.
essa questão da batalha espiritual não é algo que nós vamos apenas fazer depois. It's something we need to enter into and practice today. É algo que nós precisamos entrar e praticar hoje. And by gaining Christ, E através de ganhar Cristo, we enter into this practice. nós entramos nessa prática. And prayer is the very means E a oração é o único meio, irmãos, for us to apply all the armors of God. para nós aplicarmos todos esses itens da armadura de Deus. Actually, it says that the prayer is the engine A oração é o motor that operates and unlocks the power que opera e libera o poder and the efficiency of all the armor. e a eficiência de toda a armadura. So we need to unceasingly pray. Então precisamos orar sem cessar. Okay, so praise the Lord. Amém. Senhor Jesus. Let's read Roman numeral 8 and we can conclude Vamos ler o Algarismo Romano 8. together. Juntos, irmãos. Permanecer firmes contra as ciladas, os planos malignos do diabo. Amen. Do you know? I'm sorry, Roman numeral E o Algarismo Romano 9. 9 também. Todos precisamos que nesta oração do Senhor hoje estamos num campo de batalha. Devemos cooperar com o Senhor, lutar contra as forças satânicas no ar, a fim de ganharmos mais de Cristo para a edificação do corpo de Cristo e a preparação da noiva de Cristo, estabelecendo e expandindo o reino de Deus, para que Cristo volte para herdar a terra. Amen. So I'll stop here. There's still a lot of time to share your portion. Então eu vou parar por aqui e há bastante tempo para os irmãos compartilharem a sua porção.